Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 19ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós veremos as derivadas de ordem superior, que são derivadas de uma certa ordem n maior que 1 de uma função. Veremos ainda a derivada de uma função dada implicitamente. Dada f, uma função derivável definida num certo intervalo, a sua derivada f' também será uma nova função definida neste mesmo intervalo. Então, nós podemos pensar na derivada da função f'. Assim, dada f uma função derivável, nós definimos a derivada de f, que será denotada por f' ou por f com 1 em cima, ou ainda df dx, que é chamada de derivada de primeira ordem de f, ou simplesmente derivada primeira de f. Dada ainda f' também derivável, então a sua derivada é denotada por f duas linhas, ou f2, ou ainda d2f dx2, uma derivada de segunda ordem de f, ou simplesmente derivada segunda de f. Analogamente, nós definimos a derivada por uma ordem n qualquer de f, n um número natural. Por exemplo, se nós tomarmos a função 9x² menos 6, nós temos que f' de x é igual a 18x, derivada de 9x², 9 vezes 2, 18x, derivada do 6 é 0, então a derivada de primeira ordem é 18x. Derivada segunda será a derivada de 18x, derivada de 18x é igual a 18. Derivada terceira será a derivada do 18, derivada de constante é 0, e as próximas derivadas serão todas iguais a 0, portanto, a derivada de ordem n para essa função será igual a 0 para n maior ou igual a 3. Para n igual a 1 é 18x, para n igual a 2 é 18. Um outro exemplo, tomando a função cosseno de x, nós temos que a derivada do cosseno é menos seno. Derivada de segunda ordem, então, será a derivada de menos seno. Derivada do seno é cosseno, então, derivada de menos seno será menos cosseno. Derivada terceira é a derivada de menos cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, então, derivada do menos cosseno fica menos seno. Isso é seno de x. Derivada quarta será a derivada do seno, que é cosseno. Derivada quinta, derivada do cosseno, é menos seno. Então, nós vamos repetir, nós voltamos, então, menos seno. Derivada sexta será a derivada do menos seno, que é menos cosseno, e assim por diante. Então, resumindo, nós teremos que a derivada de ordem n para a função cosseno será dada por menos seno de x para n igual a 1, 5, 9 e assim por diante. Será menos cosseno para n igual a 2, 6, 10 e assim vai. Será seno de x para n igual a 3, 7, 11 e assim por diante. Será cosseno de x para n igual a 4, 8, 12. Então, nós resumimos assim a derivada de ordem n para um n natural qualquer. Nós falaremos agora da derivada de uma função dada implicitamente. Então, primeiramente, nós definiremos o que é uma função na forma implícita. Considerando uma equação do tipo f de xy igual a 0, nós dizemos que a função y' igual a f de x é dada implicitamente pela equação anterior. Se ao substituirmos o y por f de x, nós obtemos uma identidade. Por exemplo, dada a equação x² mais y² igual a 1, nós temos que a função y igual a raiz de 1 menos x², ela é obtida simplesmente isolando o y da nossa equação. Ela é dada implicitamente pela equação,
Porque substituindo y igual a raiz de 1 menos x quadrado na equação x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero, nós obtemos uma identidade. Então, x quadrado mais raiz de 1 menos x quadrado ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, a função y igual a raiz de 1 menos x quadrado é obtida da equação x quadrado mais y quadrado igual a 1 ou x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero, que são análogas, e nós dizemos que a função y é dada implicitamente por esta equação. Agora, para a derivada de uma função que é dada na forma implícita, nós vamos supor que f de x, y é igual a zero e define uma função derivável implicitamente. Nós veremos a seguir, por exemplos, como determinar a derivada de uma função que está na sua forma implícita, ou seja, que é dada implicitamente por uma equação. Então, nós vimos no exemplo anterior que a função y igual a raiz de 1 menos x quadrado é dada implicitamente pela equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Nós vamos, então, obter a derivada desta função, que será denotada por dy dx, a partir desta equação. Então, dada a equação x quadrado mais y quadrado igual a 1, observe que ela é equivalente à equação x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Então, nós temos que para todo x no domínio de f, a derivada de x quadrado mais y quadrado em relação à variável x será igual à derivada de 1 com relação a x. Derivada da soma, pelas propriedades de derivada, nós podemos separar. Então, ficamos com derivada de x quadrado em relação a x, mais a derivada de y quadrado com relação a x, igual a derivada de 1 com relação a x, mais derivada de constante é igual a zero. Então, nós chegamos que a derivada de x quadrado em relação a x, mais a derivada de y quadrado em relação a x, é igual a zero. Agora, a derivada de x quadrado em relação a x é igual a 2x. Usamos a regrinha da potência. Derivada de y quadrado em relação a x, nós teremos que utilizar a regra da cadeia. Então, derivada de y quadrado em relação a x é derivada de y quadrado em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Substituindo isso na equação anterior, nós ficamos com 2x mais derivada de y quadrado com relação a y é 2y. Então, isso é 2x mais 2y dy dx igual a zero. Isolando o dy dx desta última equação, nós ficamos com dy dx igual a menos 2x sobre 2y. O 2 pode, então, ser simplificado. Isso é menos x sobre y. O y é raiz de 1 menos x quadrado. Portanto, isso é menos x sobre raiz de 1 menos x quadrado. E a nossa derivada da função que foi dada implicitamente pela equação será menos x sobre raiz de 1 menos x quadrado. Como último exemplo, nós vamos calcular a derivada dy dx da função que é definida implicitamente pela equação x ao cubo mais x quadrado y mais y quadrado igual a zero. Aplicando novamente a derivada em ambos os lados da equação, nós teremos que a derivada de x ao cubo mais x quadrado y mais y quadrado com relação a x é igual à derivada do zero, derivada de constante é zero. Como nós estamos com uma soma, pelas propriedades de derivada, nós podemos separar e nós ficamos, então, com a derivada de x ao cubo com relação a x, mais a derivada de x quadrado y com relação a x, mais a derivada de y quadrado com relação a x, igual a zero. Veja que no segundo termo nós temos um produto. Então, derivada do produto, nós temos que usar a regrinha do produto. Então, derivada de x quadrado vezes y com relação a x vai ficar derivada de x quadrado com relação a x vezes y mais x quadrado vezes a derivada do y com relação a x. Agora, derivada de x ao cubo com relação a x, regrinha da potência, isso vai ser 3x quadrado.
mais derivada de x² com relação a x, novamente, regrinha da potência, será 2x vezes o y que já estava aqui fora, mais x² dy dx é a mesma coisa que y', mais derivada de y² com relação a y, 2y vezes dy dx, que é também y', isso tudo sendo igual a zero. Como nós queremos encontrar quem é o y', nós vamos deixar tudo que tem y' de um lado e passar tudo que não tem y' para o outro. Então, nós ficamos com x² y' mais 2y y' igual, nós passamos o 3x² para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, passamos o 2xy, ele também vai com o sinal trocado. Então, nós ficamos com x² y' mais 2y y' igual a menos 3x² menos 2xy. Nós podemos, assim, colocar o y' em evidência, que é o que nós queremos encontrar. Ficamos com y' que multiplica x² mais 2y igual a menos 3x² menos 2xy. Assim, passando x² mais 2y para o outro lado, dividindo, nós temos que y' é igual a menos 3x² menos 2xy sobre x² mais 2y. Veja que neste exemplo nós não explicitamos quem é a nossa função y, nós apenas encontramos a derivada dessa função y sem dizer quem é a função y. Nós sabemos apenas que a função y é dada implicitamente por esta equação e ela tem então por derivada y', que é menos 3x² menos 2xy sobre x² mais 2y. Então, nós conseguimos dizer quem é a derivada de uma função sem mesmo tê-la explicitado, ou seja, tendo ela apenas na forma implícita dada por uma equação. Com isso, nós finalizamos a nossa aula 19. Muito obrigada a todos.